Tem histórias que explodem na internet de um jeito que ninguém espera. E a da Léa Maria talvez seja uma das mais irônicas dos últimos tempos. A influenciadora alemã que ganhou fama bancando aí a progressista de manual, chamando meio mundo de fascista, racista e todos os istas possíveis, agora tá vendo o próprio discurso virar contra ela. Afinal, como é que alguém que passou meses apontando o dedo para todo mundo acaba sendo acusada justamente das coisas que vivia denunciando? A mulher viralizou fazendo piada com a cultura brasileira, ganhou fãs, ganhou espaço em podcasts, cancelou o ex-marido sem apresentar prova concreta e seguiu a vida como queridinha da militância. Só que, de repente, tudo mudou. Prints, áudios, figurinhas racistas, acusações pesadas envolvendo uma ex-produtora negra, referências suspeitas em fotos antigas e até uma investigação de um possível passado nazista da família dela. E hoje a gente vai destrinchar cada detalhe, a treta com o ex, o vazamento dos prints, as denúncias que vieram depois e a possível queda de uma militante que surfou na moralidade seletiva até onde deu. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A Léa Maria é mais uma dessas subcelebridades recentes que adoram ditar regras, posar de progressista, chamar qualquer um de fascista e todos os outros istas possíveis, mas que no fim das contas acabou provando para todo mundo aquilo que muita gente já desconfiava, que boa parte desse pessoal militante não passa de um bando de hipócritas e, sinceramente, às vezes são até piores do que aqueles que eles vivem apontando o dedo. A Léa é alemã e, para ser honesto, eu nem sei exatamente como que ela veio morar aqui no Brasil. O que dá para afirmar é que ainda na Alemanha ela conheceu o brasileiro Juliano Gaspar e por causa desse relacionamento ela acabou desembarcando aqui com o então companheiro. Uma história que, aliás, terminou de uma forma completamente caótica, como vocês vão perceber daqui a pouco. Por aqui, ela começou a ganhar algum destaque como comediante por volta de 2021, 2022, fazendo piadas sobre a cultura brasileira e comparando as diferenças entre o seu país e o nosso. Aquele típico humor meio sem graça de gringo. Aqui no Brasil, o Brasil fala muito palavrão. O brasileiro, ele faz muito isso. O brasileiro não sei o que. O brasileiro pede o pão não sei de que jeito. Sabe, um negócio meio chato, né? Meio sem graça, mas... beleza, há quem goste, né? Já no começo de 2023, a Léa se envolveu numa grande polêmica ao acusar Juliano de agressão. Ela chegou a postar um vídeo mostrando o braço machucado e falando sobre o caso, mas na justiça mesmo parece que nada aconteceu. Ela simplesmente não levou a denúncia adiante. Por quê? Ninguém sabe ao certo, mas a resposta que Juliano deu depois pode ajudar a entender essa história. Claro que se o Juliano Gaspar realmente encostou a mão nela, agrediu, ele está totalmente errado e merecia uma consequência muito mais séria do que apenas um cancelamento que sofreu. Só que o Juliano publicou um vídeo de quase 1 hora explicando o seu lado da história e mostrando várias evidências que indicavam que talvez ele fosse a verdadeira vítima da situação. Porque o que ninguém sabe é que eu e a Lia, a gente não vinha indo bem, né? A gente já falava em divórcio. Na verdade, eu já pedi o divórcio há pelo menos 6, 8 meses. E ela sempre prometia que ia dar, ou que ia ficar tudo bem, e nunca acontecia, né? E eu pedi o divórcio por conta do comportamento dela cada vez mais agressivo. Então, por conta desse histórico dos últimos meses do nosso relacionamento, eu disse pra ela que eu não ia mais fazer show com ela, não ia fazer esse show do Guarujá, e que ia sair de casa e conseguir o divórcio, queira ela ou não. E aí ela me trancou, não deixou eu sair. A hora que eu consegui sair na porta, corri pela escada, que a gente mora no 3º andar, minha ideia era descer correndo pela escada, ela me alcançou na escada, me segurou pela camiseta, arrancou minha camiseta inteira pelo pescoço, arranhou meu pescoço inteiro. E depois, quando não teve mais como segurar pela camiseta, ela segurou pelo cós da calça, rasgou minha cueca, como vocês estão vendo no vídeo, né? E aí eu tive que voltar para poder botar uma camiseta. Voltei, coloquei uma outra camiseta, e assim que eu tive a oportunidade, eu corri para fora de casa de novo. Ela tava me seguindo na rua, eu falei, não, primeiro tu me tranca dentro de casa, agora tu me segue na rua, tu não quer me dar o divórcio, o que eu faço? Vou prestar uma queixa contra ti. Aí, quando faltava 100 metros para chegar no local, ela me encurralou na garagem de uma empresa e me convenceu de que ia me dar o divórcio, que eu não precisava fazer aquilo e que a gente podia terminar os nossos compromissos profissionais, que a gente devia voltar para casa para fazer esse show do Guarujá. O celular dela mostra data e hora, então dá para ver que tá todo mundo feliz. Esse show eu fiz com maquiagem no pescoço para não aparecer. Não foi a primeira vez que eu fiz show com maquiagem no pescoço ou no rosto para não aparecer os machucados que ela me causava. E no final, ela disse que o pulso dela começou a doer e começou a botar uma água ali gelada para aliviar, né? Mesmo assim, feliz, tranquila, não quebrou o braço. Ela deixou um monte de gente acreditar que tinha acontecido algo com o braço dela porque eu fiz, que eu tinha quebrado o braço dela ou algo do tipo. Ela nunca desmentiu nenhuma das pessoas que falaram que ela estava com o braço quebrado por minha causa nos comentários do Instagram dela. Aí no dia seguinte a esse show, no dia 3, ela saiu depois do almoço para ir numa farmácia comprar alguma coisa pro pulso e comprou
essa tipóia gigante, que na hora eu achei até um exagero, mas ela disse que era a única que tinha. E ela mandou uma mensagem na sequência dizendo que ia num doutor ver o que era esse braço. E aí estava demorando e disse que estavam querendo fazer ultrassom. E eu perguntei, mas o braço torceu ou bateu? E ela disse, então, estão querendo descobrir isso. E nenhum de nós dois sabia o que tinha acontecido realmente com esse braço. O que eu sei hoje mesmo é que eu me arrependo muito de não ter feito aquele BO no dia 2, de ter acreditado que ela ia me dar o divórcio numa boa. Porque enquanto ela me dizia, às 6h55 do dia 3, que ela estava numa clínica, ela estava, na verdade, fazendo um BO contra mim. É isso mesmo, o BO que ela pediu para eu não fazer contra ela foi lá no dia seguinte e fez contra mim. Depois de assistir ao vídeo, muita gente acabou ficando do lado dele no caso. Porém, claro que a sua resposta não teve nem de perto a repercussão do vídeo da alemã, então poucos conhecem essa sua versão. Enfim, como eu disse, aparentemente essa história nem chegou a andar porque ela nunca quis fazer um exame clínico que comprovasse a agressão, mas mesmo assim acabou aí detonando a vida de Juliano. E a Léa, bom, ela saiu disso ganhando ainda mais fãs, muito por continuar posando de boazinha, aquela militante gringa que defende a beautiful people, algo que esse pessoal simplesmente adora. O padrão se repete. Em 2023, em comum acordo, ela aceitou assinar um divórcio com seu ex-marido, mas logo em seguida fez um BO no mínimo suspeito por agressão, caso que nunca chegou a realmente virar um processo contra o ex-marido, porque ela sempre se negou e sempre escapou de fazer um exame clínico. Então ela continuou sendo chamada para participar de dezenas de podcasts e a carreira dela ganhou ainda mais força. Só que nos últimos dias estourou uma bomba. Prints vazados de conversas com uma ex-funcionária mostrariam que ela tratava a moça de forma racista. Além disso, foram investigar o histórico de sua família e descobriram que ela viria de um grupo que apoiava simplesmente o bigodinho. E para completar, acharam referências preconceituosas até nas fotos dela. A polêmica sobre o racismo. Depois de praticamente destruir a carreira do ex-marido com um único vídeo e sem apresentar prova alguma, agora parece que chegou a vez dela enfrentar um possível cancelamento do próprio público. Supostas mensagens privadas atribuídas à alemã vazaram no último domingo, dia 7, e o material inclui relatos de que a influenciadora teria enviado figurinhas racistas para uma ex-produtora negra. Ben Pontes e Felipe Barcelos, do MBL, chegaram a publicar um vídeo detalhando e expondo todo o caso. Racismo contra a própria produtora, apologia ao nazismo e ligação de sangue com o Terceiro Reich. Essa aqui é a Léa Maria, alemã, mora no Brasil, se diz comediante e tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Alemã que ficou famosa lucrando com viralatismo no Brasil. As conversas atribuídas a Léa mostram que ela enviava repetidamente figurinhas de macaco em resposta aos áudios da própria produtora. A funcionária, junto com outras pessoas, teria pedido diversas vezes para que ela parasse com aquilo, mas a resposta da influenciadora teria sido justamente o contrário, dizendo que ainda tinha muito mais para mandar, seguida, é claro, do envio de mais figurinhas. Essas são conversas divulgadas com a própria produtora dela, uma mulher negra. E quando comenta que está doente, ela manda foto de um macaco no hospital. Quando a produtora diz que está trabalhando, a Léa manda foto de um macaco com um computador. Também vazou um áudio em que a produtora passa uma informação e no fim dá uma fungada ali, como se estivesse gripada. Na sequência, a Léa manda outro áudio perguntando se ela estava doente, acompanhado de uma figurinha de um macaco no hospital. É dito que a produtora teria ignorado o racismo na época simplesmente para não perder o emprego. Estranho, uma pessoa que se diz tão progressista, aparece frequentemente na Globo e hoje namora uma pessoa negra, oriunda de favela, ter esse tipo de comportamento? Vale lembrar que ela é da mesma turma que tenta dizer que criado mudo é uma palavra racista. Cancelaram o Cossielo por uma piada com a velocidade do Mbappé. O maior absurdo, as piadas do Léo Lins. Será que pra eles isso também é racismo? Ou por ser do grupo, ela pode fazer esses comentários? Eu não tô falando que ela é racista, mas pra patrulha dela, com certeza seria. De acordo aí com os dois membros do MBL, a Léa também já havia sido acusada de romantizar a vida nas favelas ao lado do atual namorado, que igualmente produz vídeos de humor. Aliás, recentemente ela também se envolveu em algumas polêmicas ao ser acusada de romantizar a favela. No Brasil, onde a gente já teve a mega operação do Rio de Janeiro, o crime organizado tomando mais de 26% do nosso território. Ela namora e faz vídeos junto com ele romantizando as regras do crime organizado, onde se você não segue, vai de saudade. E ela também romantiza a pobreza da capital mais favelizada do Brasil, Belém do Pará, o que ela com certeza não vê em Berlim. A alemã também foi acusada de fazer referência em uma de suas fotos à ideia de dominância nazista durante o período em que Adolf Hitler comandava tudo. E para piorar ainda mais, ela ainda soltou uma provocação gratuita ao povo francês, que aliás também sofreu barbaridades nas mãos do regime nazista alemão. A Léa também não é nada bem vista pela comunidade de Israel, que, como a gente sabe, sofreu mais do que ninguém aí nas mãos dos alemães. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, já denunciou algumas vezes por conta de suas piadas
piadas. Além disso, como Felipe e Pontes comentaram, Marcus Susskind, um líder sionista da comunidade judaica, resolveu pesquisar o passado de Leah e da família dela e acabou descobrindo, né, que alguns parentes teriam feito parte da juventude hitlerista. Sim, ali apoiadores declarados de Adolf Hitler. A Confederação Israelita do Brasil já denunciou ela algumas vezes. Mas deve ser só uma coincidência ela ser alvo dessa organização. E quando questionada, como toda boa esquerdista, ela apelou dizendo que estava sendo perseguida por ser mulher. Ela chamou a atenção até mesmo de Marcus Susskind, uma importante liderança sionista que foi investigar a fundo quem era a família de Leah Maria Diana. E para surpresa de um total de 0 pessoas, quando ele foi investigar, ele descobriu que parentes dessa alemã faziam parte da juventude hitlerista. Coincidência? Bom, eu acho que o fato da família dela ter participado da juventude hitlerista não significa automaticamente que ela apoia as ideias do Bigodinho. Não dá pra cravar isso, mas vai saber, né? Outra coisa que tem sido muito comentada é que na Oktoberfest a Leah foi convidada, elogiou tudo, recebeu o traje oficial e só depois resolveu acusar Blumenau de racismo e nazismo, simplesmente do nada. Falou mal da cidade, falou mal da gente, pô, a gente ficou assim extremamente chateado. Nós representamos a festa de certa forma. Você que mora em Santa Catarina, assim como eu, sabe que não é a primeira vez que tentam usar a nossa história pra lacrar nas redes sociais. Eu posso falar abertamente sobre meus parentes. Mas será que ela pode? Como boa esquerdista, ela sai acusando todo mundo dessas coisas e quando é questionada diz que é porque é mulher, fazendo aquele vitimismo típico que todo militante adora. É a hipocrisia de sempre. E sinceramente, ela não deve ser cancelada por nada disso. Vai continuar com a agenda cheia. Afinal, acho que ela faz parte do grupinho certo, né? Só que isso banaliza temas históricos extremamente graves. Nazismo, fascismo, racismo, todos assuntos sérios, né? E quem realmente compactua com essas ideias merece ser descoberto e responsabilizado. Mas a esquerda acabou transformando isso numa arma política para atacar qualquer um que pensa diferente, criando esse racha eterno entre os dois lados. No fim, acabamos percebendo que não importa o que você pensa ou quais são suas ideias, mas sim de que lado você tá. Se você tá do lado da militância canhota, você pode falar, fazer absolutamente o que quiser. Até absurdos criminosos, como vimos aí no caso daquela garota, amiga do pessoal lá do Brochada Sinistra. Agora, se você pensa diferente dessa turma, primeiro, meus parabéns, mas já aviso, né? Qualquer palavra pode ser usada contra você. Mas comenta aqui, você estava sabendo desse caso aí, de mais uma, né? Mais uma militante aí, provando um pouquinho do próprio veneno? Bom, espero que dê alguma coisa, né? Comenta aqui, o que você acha disso? Até o próximo vídeo. Tchau!